Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Espero que todos sejam bem fortalecidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar uma mensagem no seu coração hoje que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 8. E a palavra de Deus diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Amados irmãos, esse texto mostra que houve uma batalha entre os amalequitas contra a nação de Israel. A nação de Israel, ela saiu da sua terra e foi para o Egito na época de Jacó, em torno de 70 pessoas. E no Egito, Deus fez aquela nação se tornar grande e poderosa. E diz a Bíblia que em torno de 600 mil homens saíram da terra do Egito para o deserto e depois para a terra prometida. Alguns historiadores dizem que foram em torno de 2 milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças. Meus irmãos, e a nação de Israel se tornou muito poderosa. E quando eles estavam em direção ao Monte Sinai, num lugar chamado Refidim, que tem como significado refrigério, houve-se uma batalha ali. Em lugar de refrigério, houve uma batalha, mas Deus estava com o seu povo. Mas o que eu quero aqui trazer aos irmãos, a forma que Amaleque, ou os amalequitas, atacaram Israel. Em Deuteronômio, capítulo 25, verso 17, diz assim o texto: Lembra-te que te fez Amaleque no caminho quando saísse do Egito? Como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que seguiram atrás de ti. Na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Amaleque, ele pegou o ponto fraco de Israel. Estavam cansados, fracos e não tinha nenhum temor a Deus. Quando o cristão está fraco espiritualmente, é uma presa fácil para o inimigo. O cansaço, sabemos que é humano, natural, mas cuidado, que você não deve demonstrar o seu cansaço ao inimigo. O cansaço não deve ser uma justificativa de você não vir buscar a Deus, ou de você buscar a Deus na sua congregação. Diga ao cansaço que tu é forte, que Deus renova as tuas forças, e não deixe o inimigo te pegar no cansaço. Outro ponto foi a fraqueza. Também muitos hoje dizem: atingir meu ponto fraco, e deixam isso explícito. E o inimigo, para o inimigo, isso é um prato cheio, onde ele pega o seu ponto fraco e te atinge no teu ponto fraco. Se você tem uma fraqueza, feche a porta do teu quarto e apresente isso a Deus. Ore a Deus. Apresente essa situação diante de Deus e peça para Ele te fortalecer. Mas o pior de todos é falta de temor a Deus. Quando a nação de Israel perdeu o temor a Deus, aí foi uma presa muito fácil para os amalequitas. Por isso eu falo para você: tema a Deus. Nas suas orações, peça temor a Deus. Existe o temor benéfico e o temor prejudicial. O temor benéfico é aquele que te aproxima de Deus, e quando mais nós nos aproximamos de Deus, mas nos afastamos do pecado. O temor prejudicial é aquele quando você deposita a sua confiança no homem, e só vai trazer o que? Prejuízos para a sua vida. Maldito é o homem que confia no homem e faz dele a sua força. E bendito é o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Confie no Senhor, tema ao Senhor, porque isso só vai trazer benefícios para a sua vida. O temor do Senhor é um tesouro, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, nas suas orações, peça temor a Deus. Assim você vai estar mais próximo de Deus. E veja que os amalequitas atacou Israel pegando esses 3 pontos: o cansaço, a fraqueza e o que? A falta de temor a Deus. Isso não deve existir na vida do cristão. O cristão deve estar o que? Forte. Deve estar o que?
atento aos ataques iminentes do maligno e deves ter temor a Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 carta aos Coríntios, capítulo 11, porém há muitos de vós fracos, doentes e muitos que dormem. Amados irmãos, a ceia do Senhor também é fundamental para você se fortalecer, e não faça de qualquer jeito. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer daquele pão e beber daquele cálice, para que não que atraia fraqueza espiritual, doença espiritual e morte espiritual para a sua vida. Por isso eu deixo essa mensagem no seu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, e pense nisso que eu te falei, sobre cansaço, fraqueza e falta de temor a Deus. Amém? Uma ótima noite, um ótimo dia, e Deus te abençoe, em nome de Jesus.